Peço licença, né, que a gente vai começar a gravar a aula. E quero agradecer imensamente pela a presença de Tanile, de estar aqui somando com a gente essa noite, né, compartilhando um pouquinho da sua trajetória, das suas experiências. E eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Tanile Bezerra, ela é natural de Valença, Bahia. Ao longo dos últimos 20 anos, atua na fronteira entre imagem e palavra, tendo o cinema e a poesia como seus ambientes expressivos mais marcantes. Em 2017, ela lançou no Brasil o livro Rumor, pela editora Moinhos. Em 2020, ela lançou o filme Aleluia, o Canto Infinito do Ticuã, e Ventania no Coração da Bahia. Em 2022, no Coração da Bahia, em 2022, ela recebeu a indicação ao Grammy Latino pela direção artística do álbum Afrocanto das Nações, do cantor e compositor Matheus Aleluia. E em 2023, ela lançou em Portugal o livro Aliberes Alves e Plumas, pela editora Cacimbo. E aí, Tanile, desculpa, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Obrigado, Érica, pela introdução. Estou muito feliz de estar aqui, porque um dos motivos da minha atuação no campo do cinema ao longo desses anos todos é principalmente pensar esses espaços de troca, de partilha, de construção. Então, é muito bom poder estar aqui, poder trazer, enfim, algumas ideias para a gente dialogar, né? Eu vou fazer uma apresentação breve, assim, um pouco da minha trajetória, e a ideia é que a gente possa conversar, né, que vocês possam colocar também a perspectiva de vocês nesse processo formativo da ELA, que tem uma estruturação, eu acho, muito interessante, assim, ligando realmente relacionando a produção audiovisual com a prática do pensamento, né, dos debates, da troca de conhecimento. Então, para mim vai ser uma oportunidade também de aprender com vocês. Então, é isso. Bom, eu comecei no cinema há 23 anos atrás, 24, na verdade, foi no ano 2000, exatamente, eu estava ali no meio da faculdade, e quando eu comecei, era tudo ainda muito diferente do que é hoje, assim, né, meus primeiros filmes, minhas primeiras experiências no cinema mesmo foram ainda filmando em película, todo aquele aparato industrial do cinema, né, de película. Então eu tive, logo nos primeiros anos eu tive a oportunidade de viver uma experiência que foi muito importante para mim, que foi assinar a produção executiva do longa-metragem Eu Me Lembro, que é o primeiro longa-metragem de Edgar Navarro, que é um cineasta que tem uma obra que foi muito importante no Brasil, ali na década de 80, uma obra de curtas-metragens, que na época em que eles foram feitos, eles propunham já uma renovação da linguagem cinematográfica. Edgar sempre teve nesse lugar, né, do cinema de invenção, e em 2000 ele fez o seu primeiro longa-metragem, e eu então fiz a produção executiva na etapa de pós-produção. E foi uma grande escola, assim, viver todo o processo de pós-produção desse filme, que dentro da história do cinema na Bahia é um filme importante. A gente não tinha muitos longas-metragens sendo feitos desde a década de 70, então marca também uma retomada ali do cinema baiano. E aí, ao mesmo tempo, enquanto eu fazia projetos grandes de longa-metragem, fazia também uma série de outras coisas, com vídeo, né, no campo da videoarte, videoclipes,
No universo do cinema, eu sempre trabalhei em muitas frentes diferentes. Eu faço produção executiva, eu faço direção, faço montagem. Sempre me interessou muito essa perspectiva multidisciplinar, né, do conhecimento, assim, entender de alguma maneira. A produção executiva, ela já obriga uma compreensão de todos os departamentos, né, de todas as funções, justamente porque é o setor que faz o gerenciamento de tudo, né, e também não só de uma forma apenas técnica da produção, mas a produção executiva, ela também dialoga em termos artísticos, né, com o roteirista, com o diretor. Então, para mim, essa sempre foi a grande escola de formação do cinema. Mas, paralelo a isso, a montagem é um campo que eu desenvolvo já há alguns anos, onde me sinto muito à vontade também. A montagem é um momento importante de criação de sentido ali para o trabalho que a gente quer fazer, né? E além da própria direção. Atualmente eu faço câmera também, mas muito relacionada aos meus projetos, assim, não faço profissionalmente no mercado, né, fotografia, mas, inclusive, por conta desse documentário que eu fiz com o seu Matheus, eu acabei desenvolvendo a técnica de filmar, fui estudar, fui buscar entender, porque eu percebi que o filme acontecia principalmente quando estávamos os dois, né? Quando eu estava com a câmera filmando ele, quando envolvia uma equipe, mais pessoas, a natureza de troca com ele era diferente, então eu fui perseguir esse registro mais íntimo, mais pessoal, né? Que estar sozinha com ele me permitia. Então eu venho atuando ao longo desses anos em várias funções. Trabalho com a música já desde muito cedo, assim, trabalho também com produção musical, e é muito interessante porque esse campo da música e do som me provoca o tempo inteiro a pensar nas imagens, porque a gente, na prática do cinema, a gente tem uma tendência natural, assim, de privilegiar tudo que diz respeito à imagem e toda a dimensão criativa do som. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba negligenciando, né? Então, não só a garantia da qualidade de uma captação sonora, que é fundamental, mas eu digo as possibilidades de desdobramentos da imagem a partir do som. Porque o som, efetivamente, é quem dá a materialidade do sensível, digamos, né? A imagem é esse campo visual com o qual a gente vai se relacionar, mas é através do campo sonoro que a gente vai aprofundar esses campos sutis e sensíveis, inclusive muitas vezes forçando a imagem a se deslocar. Então, todos os meus trabalhos no cinema têm também um trabalho de investigação sonora, é uma busca mesmo, né, assim, uma característica. Então, bom, aí nesses anos eu venho desenvolvendo projetos de cinema, de música, escrevo também, e é interessante pensar, hoje em dia, e cada vez mais eu tenho pensado na imagem, nesse processo de produção de imagem, já tive muitos anos envolvida também com formação de cineclubes, com formações de audiovisual, assim, trabalhei durante 4 anos em escolas de ensino médio aqui em Salvador, escolas públicas, formando cinéfilos, formando realizadores, né, e cada vez mais a pensar a respeito da imagem e da produção de imagem nesse mundo contemporâneo, que aí, desde que eu comecei a trabalhar com cinema, era completamente diferente, assim, tanto as tecnologias de produção de imagem, quanto a quantidade de informações que a gente vem consumindo, né, como imagem. Então, tenho pensado cada vez mais na importância da gente se perguntar, né, a cada processo de produção de imagem, seja um curta, seja até um registro mesmo que a gente vai fazer, um registro audiovisual. Durante muitos anos também atuei como militante, assim, produzindo vídeos para muitos movimentos sociais aqui de Salvador,
relacionados à luta por moradia. Então, desde um registro, uma denúncia, que se faz através do vídeo, a um projeto maior, mais complexo, como um longa-metragem. Para mim, a questão fundamental que se coloca é a gente pensar o quanto a imagem que está sendo produzida, ela carrega uma sensibilidade ou ela comunica para além dos aspectos formais da imagem, né? De como compor o quadro, de como a gente vai, enfim, acomodar esses elementos aí, digamos, da gramática cinematográfica. E eu tenho me sentido desafiada a pensar, então, uma produção que tem como característica principal a sensibilidade, e aí, nesse sentido, o campo sonoro e esse desdobramento da imagem para o som é importante. A própria poesia também, assim, de que maneira a gente povoa esse mundo com imagens que nos tragam afetos de transformações, bons afetos, né? Porque a gente está cada dia mais bombardeado mesmo por imagens, assim. Então, pessoalmente, eu me pergunto muito que tipo de imagem vale a pena ser produzida, sabe? Que de alguma maneira ela guarde essa força de transformação das pessoas que vão entrar em contato com ela, e pensando também na mensagem, né, que se pretende com aquilo que vai se desenvolver, que essa revolução toda do digital, e hoje em dia a gente tem possibilidade de construir obras a partir de mecanismos simples, como um celular. Por exemplo, esse filme que eu fiz com o seu Matheus, ele tem registros de várias naturezas, assim, desde câmeras profissionais a imagens de celular. Quando a gente estava em Luanda, em muitos momentos era o celular que eu tinha à mão. Luanda tem todo um contexto delicado de restrição de filmagem, assim, você não pode simplesmente filmar no meio da rua, tem toda uma burocracia, uma autorização, e ainda assim um policial ou qualquer autoridade pode lhe abordar e questionar por que você está filmando ali. Então, em muitos momentos, não era possível pegar a câmera, e era com o celular mesmo que eu filmava. E, então, essa possibilidade que a gente tem hoje de ter um acesso aos meios de produção, que é algo que, quando eu comecei no cinema, era muito restrito a uma classe mesmo, né, de pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham acesso a equipamentos. Eu acho que essa revolução toda, ela, se por um lado, ela tornou acessível o modo de produção, ela nos coloca um desafio, né, que aí sim é pensar qual o investimento que a gente vai fazer nas imagens que a gente vai produzir, né? Então, é isso. Bom, atualmente eu estou desenvolvendo um projeto de série audiovisual, uma série que foi premiada aqui num desses editais de fomento, né, de audiovisual, uma série sobre poesia, feita com um escritor angolano. Então, a ideia é a gente partir das palavras para pensar as aproximações culturais entre o Brasil e Angola, que que são territórios ligados, né, intimamente. Então, nesse momento eu estou desenvolvendo esse projeto, escrevendo roteiros também. O processo de realização de um filme, em geral, leva alguns anos, assim, é mais longo até a gente conseguir captar, conseguir realizar. Então, nesse momento eu estou nessa fase, né, de elaboração, de desenvolvimento. E, bom, acho que é isso que eu poderia falar, assim, no começo, para a gente começar a abrir essa conversa, assim, né, ouvir vocês também, entender como é que a gente pode ir trocando mais. Jo, você quer falar agora? Posso falar, se mais alguém quiser também, é só levantar a mãozinha. Primeiro, eu gosto de escutar a Tenille, ó, estou até falando mais calma do que o de costume. Ela trouxe para a gente aí várias referências, como Edgar Navarro, que é um cineasta que trabalha a Chapada Diamantina de uma forma brilhante. Ele tem alguns filmes aqui, vale a pena a gente pesquisar e passar para vocês como referência também.
E na fala de Tenille, ela fala de toda a trajetória para a gente. Ela falou da produção executiva, da montagem, do som, da produção de imagem, da produção do pensamento que gera imagem, assim. E é bem importante essa fala nesse momento que a gente está hoje da Turma Ela, que é o avançar, né? A gente está aqui nessa discussão. Hoje não é a técnica ela atravessou já toda aí, mas de pensar o avançar dos nossos projetos e o avançar de um projeto de mundo, né? Um sonho de mundo, onde a gente tenha mais sensibilidade com o que a gente passa para o outro, se eu trabalho com som, se eu trabalho com imagem, né? Como é que eu vou passar isso, né, para o outro? Em torno aí dos bons afetos, eu gostei, Tenille. Talvez a ecologia dos bons afetos que a gente estava procurando, e eu vou aproveitar para introduzir esse que é um ponto que eu acredito que seja um ponto do coletivo Ela. A gente também está vivendo o avançar enquanto coletivo, estamos na nossa terceira formação, né? Mais de 400 pessoas já se integraram, integram, né, esse coletivo aí de diversas formas, seja estando nos eventos presenciais que a gente faz, ou nas redes sociais, ou quantas vezes todos nós, a gente não chega nas reuniões do coletivo e fala, encontrei alguém, falou da ela, né? Então, é esse movimento de circularidade que hoje está lá na UFBA, como pesquisa e estudo de caso de uma tecnologia social que sirva como ferramenta de luta e pertencimento ao território, né? E é nesse ambiente que o projeto Ela encontra a Tenille, encontra a Marise Urbano, que esteve aqui também para aula de som, e consegue tecer essa linha. Nós estamos agora como colegas, doutorandas, do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, lá na UFBA. Então, se alguém de vocês for lá na UFBA e tentar aí uma pós-graduação no pós-cultura, né, Tenille? A gente já fala bastante do tema lá. É um outro ambiente que se abre e que também está nessa construção dos bons afetos, né? Enfrentar o estudo, né, a escola convencional, um pós-graduação, um doutorado é bem difícil, e ela se propõe a ser o mesmo doutorado a mesma qualidade dos discursos que a UFBA promove, que se chegue aqui, né, nas nossas roças, sem a gente ter que se deslocar. Eu sei que tem aqui alunos que são da Chapada, estudam na UFRB e passam por todo esse deslocamento para ter acesso a um bom conteúdo. Então, é isso, eu queria contar para vocês, né, que esse projeto está rolando na UFBA, e todo o conteúdo que a gente está produzindo juntos está servindo como referência para uma pesquisa de pós-graduação. E é isso, eu vou passar a palavra para a Érica ou para quem mais quiser falar. Só assim, complementando o que o Jô falou, né? Como a gente está nesse processo, né, de montagem, de pensar qual é a história que a gente quer contar, como é que a gente vai contar, como é que a gente vai abordar a nossa história, quais a trilha sonora que a gente vai abordar, qual a identidade, qual a imagem que a gente vai dar destaque, reforçar, né? Isso. E aí, aqui no território da Chapada Diamantina, a gente também está passando por esse processo, né, de identidade, de reconhecer nossa identidade, de fortalecer essa identidade. E aí, Tenille, eu queria saber assim, de você como é que o audiovisual pode contribuir nessa montagem, né, nessa construção dessa imagem. A gente tem um desafio grande, né, aí para frente. Eu costumo dizer que a gente está muito mais próximo de 1500 do que a gente imagina, né? Foi logo ali que essa grande encruzilhada aí do Brasil aconteceu, e a gente tem um desafio que é o de contar as nossas histórias, né? A gente já passou ali por um momento
onde isso era absolutamente negado, apagado, e hoje em dia a gente já se levantou para dizer que não, somos detentores, né, de um conhecimento, de uma história, de um modo de viver, e aos poucos eu sinto que isso vai, então, começando a se construir, para se colocar como horizonte de futuro mesmo, né? Então, o audiovisual, hoje em dia, eu acho, quando eu falo ali do desafio, é porque eu acho bastante desafiador, né? Por um lado, a gente tem o audiovisual como uma linguagem que mais circula conteúdos, né, atualmente, assim. Quando a gente vai ver essa coisa das redes sociais, desse formato de vídeos curtos, né, assim, é um consumo muito grande de mensagens audiovisuais, né? Já nem falo mais do cinema, da televisão, das séries, dessas coisas demais. Eu digo mesmo ali uma espécie de dieta, né, assim, que a gente consome, e não necessariamente essa relação é uma relação positiva, tanto do ponto de vista dos conteúdos, quanto do ponto de vista da forma. Então, Érica, eu acho que diante desse desafio de contar, você falou uma coisa que para mim é muito importante, que é justamente quais histórias contar, né? Esse momento, que narrativas de mundo, né, a gente vai construir, não pensando agora no horizonte do presente, mas pensando principalmente no futuro, né? De que maneira a gente vai construir, dar conta da diversidade que é, por exemplo, a nossa experiência aqui no Brasil, né? Social, cultural, enfrentar os dilemas, né? Todos necessários para que a gente consiga seguir avançando. Então, eu acho o seguinte, que a gente vem de uma história que nos trouxe uma espécie de gramática audiovisual, assim, né, que nos ensina a fazer as coisas, que, como Joana falou bem, assim, vem toda uma técnica, mas não é só a técnica. A técnica, ela supõe um modo de pensamento. Então, quando a gente aprende de determinada maneira, mesmo manejar os equipamentos, quando a gente está ali construindo ou corroborando uma forma de ver o mundo, né? Então, o que eu acho que é muito interessante dos processos coletivos de formação e de produção é, primeiro, compreender, dominar essas ferramentas que são necessárias para que se realize, né? Mas principalmente que se problematize a forma de realizar aquilo ali. A forma de se produzir, ela tem que estar intimamente conectada com os valores que se pretende reforçar, enfim, ou mesmo construir. Então, eu acho que a importância do audiovisual é muito grande, porque ele tem sido a nossa principal ferramenta de troca de informação, de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, ele também já traz, justamente por esse volume muito grande, uma espécie de percepção automática. A gente vai passando pelas coisas, assim, sabe, como se tudo fosse igual, como se tudo fosse a mesma coisa. Então, o desafio de produzir, quando eu penso nisso, eu penso justamente nesse mar de coisas, como é que a gente se destaca no sentido de conseguir atingir uma outra pessoa, né? Tocá-la com a nossa história, com o que se pretende, né, passar ali. De que maneira a gente atravessa essa superfície da tela, né, para construir realmente algo que transmita, né, os valores, enfim, a mensagem, em última instância, mesmo a mensagem do que a gente pretende fazer. Aí, eu penso que isso não está dado, isso é um desafio no sentido que a gente pode criar, né, cada processo, cada território, cada processo coletivo, ele engendra formas próprias, né, de acontecimento, sensibilidades próprias. Então, eu diria que uma atenção específica para isso, para o que surge ali no coletivo, quando a gente vai filmar, o que quer que seja,
a gente coloca uma câmera diante do mundo ou de outra pessoa, aí já se estabelece uma relação. Então, atentar que o dispositivo de filmar, né, por exemplo, é um dispositivo de poder, é uma coisa fundamental, né, nesses processos de produção audiovisual. Historicamente é isso, né, as imagens eram produzidas dentro de todo um modo de funcionamento, né, por exemplo, do sistema colonial. Então, a gente ter consciência disso, que tudo acontece sempre na relação entre quem está com a câmera, entre quem está sendo filmado, ou as comunidades, mesmo uma paisagem, né? Assim, projetar a nossa atenção a essa relação e não a uma ideia pré-concebida, eu acho que é um caminho interessante, né? Claro que todo mundo tem roteiro, tem planejamento, tem um desejo de fazer alguma coisa, mas uma atenção a percepção de que naquele momento pode estar surgindo algo novo também, né? E a gente, de alguma maneira, valorizar o nosso modo criativo, né? Assim, claro que é isso, do ponto de vista técnico, você vai se cercar da melhor forma, assim, para que você tenha uma qualidade que possa transmitir essa mensagem, mas eu acho que é na relação com o mundo que a coisa mais importante se estabelece, sabe? E aí, nesse sentido, para a construção de novas narrativas de mundo, o audiovisual é uma das ferramentas principais, eu acho, sabe? Perfeito, Danilo, sua fala maravilhosa. E aí, uma coisa assim que eu fico muito reflexiva, assim, pensando, né, depois que eu adentrei mais através do coletivo, sabe, sobre acerca do audiovisual, é sobre a presença, né, feminina nesses cargos executivos, que geralmente quando, igual você falou, quando se fazer audiovisual antes era muito o valor aquisitivo das pessoas, né, era mais, né, maior, e outras pessoas não tinham essa, as pessoas que não tinham esse poder aquisitivo não tinham acesso à produção, né, a estar executando, a estar à frente desses cargos, assim, principalmente quando se é mulher e uma mulher preta, né, e aí, eu queria saber, assim, de você, diante das suas experiências que você já viveu e vive, né? Como está sendo essa ascensão da mulher na produção do audiovisual, dentro do audiovisual? É, é, é uma pergunta ótima, assim, porque hoje em dia, Érica, ainda bem, assim, a gente tem um cenário mais diverso, né? Mas quando eu comecei lá atrás, o ambiente de produção de cinema era um ambiente muito complicado, assim, muito machista mesmo. As mulheres, elas tinham lugares restritos, né? As mulheres eram produtoras. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu própria comecei no cinema como produtora. Por quê? Porque a gente não tinha acesso aos meios, né? Às câmeras, aos cursos, aos equipamentos. Então era uma função que alguém que fosse um pouco ali, né, despachado e ágil, a produção poderia fazer. E esse era um campo reservado às mulheres, assim, enquanto todas as outras partes ligadas ao pensamento eram ocupadas pelos homens, né? Isso vem mudando, assim, ao custo de muitas lutas, né? As coisas não se transformam à toa, assim. Então, eu acho que no momento que nós passamos a nos organizar, quer dizer, as histórias de luta, né, em torno do feminismo, elas são muito antigas, mas a gente ainda vive um contexto de desigualdade grande, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o modelo de sociedade, de democracia que a gente segue é o modelo grego, e nesse modelo a mulher nem faz parte, é interessante para a gente ver o quanto isso, de alguma maneira, está tão relacionado, né, a nossas práticas profissionais. Então, assim, eu concordo com você que precisa ser uma bandeira encampada, assim, buscar trabalhar com mulheres
colocar mulheres nas posições de definição, de decisão e de sensibilidade, né? Assim, a gente já não tem mais aquilo que era lá na década de 90 ou antes, mas a gente sabe que estamos ainda nesse processo de construção, né? De debates de gênero, de debates raciais, a gente vai afunilando, né, cada vez mais quando a gente pensa a presença de mulheres nesses espaços, a presença de mulheres negras ainda menor. Então, por isso que eu acho importante uma iniciativa como ela mesmo, que já estampa no nome, sabe, um posicionamento político, né? Eu acho que, via de regra, assim, nas nossas escolhas, essas são questões que devem estar sempre pautadas. Sinto que melhorou muito, principalmente em relação à juventude. Isso é uma coisa interessante, assim, porque a gente percebe uma abertura. Hoje em dia, as meninas, as mulheres, né, elas já chegam se colocando de uma outra forma, diferente de como era um tempo atrás, né, assim, com propriedade de exigir um lugar ali. Eu acho que isso é muito importante, porque, de alguma maneira, tudo que a gente faz, produz, operacionaliza, do lugar onde a gente vai comprar a banana do café da manhã, a isso, sabe, ao curso que a gente vai fazer para se especializar, tudo está implicado nessa construção política do mundo, né? Então, eu acho que o nosso desafio é, sim, estarmos juntas. É óbvio que é importante, em qualquer tipo de trabalho, assim, a gente mirar um horizonte onde exista um equilíbrio, e a gente já não precise mais dizer, vou priorizar, e fulana porque é mulher, porque, via de regra, a sensibilidade, ela também tem a sua lógica própria. Às vezes a gente quer produzir, né, engendrar ali um processo de determinada maneira, mas as alianças sensíveis, elas não obedecem, digamos, necessariamente essa lógica. Então, é importante estar atento a isso também, né, mas em todos os campos onde houver espaço para o posicionamento político, é isso que a gente tem que fazer, para ir continuar, né, equilibrando um pouco melhor esse jogo, que continua desequilibrado, já foi muito mais, assim, né, já foi um ambiente o cinema, um ambiente muito difícil mesmo para as mulheres, assim, quase misógino, assim, a mulher como esse corpo, né, ali em função de toda uma masculinidade. Então, hoje em dia, acho que não, acho que a gente avançou, mas é preciso seguir lutando e construindo, sabe? Concordo com você, Tenille. E isso, assim, sabe, eu fico muito pensando nessa questão mesmo, de como como a mulher hoje em dia está se empoderando mais, né, das técnicas, se adentrando mais nesse mundo do audiovisual. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer a você é em relação a esse avanço, né, no caso. Como é que essa conexão do audiovisual entre a ancestralidade, o presente e o futuro acontece, né? Como você vê isso diante da sua perspectiva? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque, de certa maneira, eu acho que é uma pergunta que está ali na gênese mesmo de um processo artístico. Aí eu vou falar mais do audiovisual aqui, visto a partir desse olhar da arte. Eu acho, bom, a temporalidade de uma obra, ela reúne as três dimensões, né? Ela reúne a ancestralidade, o que veio antes, o momento presente e o futuro, assim. Tem uma imagem muito bonita de um filósofo que ele fala que ser contemporâneo, ou seja, estar completamente de acordo com o tempo de agora, ao mesmo tempo, estar distante do tempo de agora.
E isso me faz pensar nessa magia de deslocamento em relação a uma coisa, quando eu penso, por exemplo, numa estrela, né? A gente sabe do que é feito uma estrela. Uma estrela é uma nuvem né, de meteoros, de pedras, não sei o que, é uma confusão ali. Só que a distância que isso acontece lá é tamanha que a gente enxerga daqui um brilho, né, uma coisa brilhante, assim. E eu gosto de pensar nisso, porque eu acho que toda produção de sentido e produção de visão de mundo, ela precisa, de alguma maneira, desse distanciamento que nos permita não estar totalmente vinculado ao tempo presente. Porque as coisas se transformam muito rapidamente, a nossa cabeça, a gente está aqui fazendo uma coisa, vocês vão começar a fazer um vídeo, alguma coisa, do momento que começa ao momento que termina, a cabeça já se transformou e vocês já querem fazer de outra maneira, já quer... Então, esse olhar para o tempo eu acho importante como exercício criativo mesmo, porque aí a gente consegue transitar entre essas camadas com mais naturalidade, né? Então, assim, o futuro né, hoje era o futuro de ontem, né? Ontem já é o passado de hoje, assim, tem se permitir estar aberto também ao tempo, e aí, digo de uma maneira bem mais ampla, assim, desde o tempo em que se posiciona uma câmera diante de algo para filmar, ao tempo que um plano num filme vai durar, ao tempo que se mergulha, por exemplo, numa pesquisa para realizar determinada coisa. Eu vou contar aqui para vocês uma coisa interessante, era até uma cena que eu ia mostrar nesse filme com o seu Matheus. Quando eu fui fazer a pesquisa do filme, eu pesquisei durante muitos anos, assim, tanto a história do grupo, como a história de tudo que se relacionava com a história do Tim Coanzi, dele. E aí, fazendo uma pesquisa no Arquivo Público de Cachoeira, eu descobri que Cachoeira, que é um território tupinambá, milenarmente ocupado, ele ficou em disputa entre os tupinambás e os portugueses por 200 anos. E eu fiquei muito impressionada com essa informação, porque 200 anos para uma disparidade de armas, né? É muito tempo. Então, óbvio, eles tinham a favor conhecer o terreno, saber como se esconder, mas foi muito tempo. E eu fiquei muito impressionada. Eu falei, caramba, esse território que, no momento que os portugueses, então, dominam o território, expulsam os tupinambás, e ali o Recôncavo virou o coração desse projeto colonial, né? A partir disso, o Recôncavo inteiro, e Cachoeira especificamente, se tornou um território essencialmente negro. E eu pensando isso, mas e esse passado tupinambá? Onde é que está esse passado indígena que a gente... Isso eu de frente para o Rio Paraguaçu, né? Assim, pensando isso. E aí eu falei, caramba, está no Rio. O Rio Paraguaçu guarda essas memórias, né? É esse lugar que, inclusive, nasce na Chapada Diamantina, né? É lindo aquele visto ali de Igatu, né? Quando a gente vê que o rio abre. Então, o rio ele vem trazendo essas memórias ancestrais de vários territórios, né? Quando ele chega ali no Recôncavo, ele já vem com toda uma... E eu fiquei impressionada com aquilo, pensando. E aí, no filme, eu começo o filme com um plano longo, assim, dentro do rio, né, num barco navegando, assim, a gente só vê o rio, e aí é no campo sonoro que acontece toda uma narrativa, não tem uma palavra, são sons, é uma construção de uma guerra. Então, esses 200 anos, eu busquei materializar ali na imagem, para trazer, o filme começa dessa maneira, para trazer esse território, que é tão importante na vida e na obra de São Mateus e dos Chinquans, para trazer esse passado, né? Então, e isso foi algo que aconteceu num processo de pesquisa ali, né? Que despertou isso, e eu falei, caramba, o filme precisa alcançar esse lugar de 600 anos atrás, né? E é claro que é muito sutil, assim, não está nada dito. Tem pessoas, inclusive, que acham que o Rio lá em Angola, nem é no Brasil, assim, é interessante, tem várias leituras, mas, de alguma maneira, essa dimensão sensível, ela está presente, você
vê os cantos indígenas, você ouve, né? Você ouve, a partir do momento que a gente ouve, a gente também está criando imagens, né? O tempo inteiro na cabeça. Então, assim, essa articulação entre ancestralidade, presente e futuro, eu acredito que é um dos maiores baratos mesmo, assim, sabe, de uma perspectiva de criação artística, é a gente entender que a gente é um elo de algo que nos antecede muito e que vai nos suceder bastante também, né, assim, então, se entender como uma engrenagem dentro desse fluxo, eu acho que é uma boa pista, assim, para a gente ir colocando em perspectiva, isso que eu tinha falado antes, assim, desenvolver um carinho especial pelas relações que são possíveis tecer, a partir de uma coisa muito simples que vai se fazer, mesmo um vídeo para denunciar um crime ambiental, uma exploração social, em qualquer dimensão, assim, é possível a gente implicar uma sensibilidade nessa construção, né? Então, em tudo, né? Um texto que a gente escreve, uma coisa que a gente planta para colher depois, uma comida que a gente faz, em tudo essa dimensão criativa, eu acho que é o grande lance mesmo, o grande diferencial, a gente tentar se desautomatizar, porque a gente, na verdade, a gente é formado dentro de uma perspectiva do autômato, né, desse operário que já não é operário, né, um regime já de escravização dos sentidos mesmo, né, assim, então a gente vai para a escola para ser submetido ali àquele conjunto de coisas para que aquilo ali seja suficiente para que a gente tenha um emprego, enfim, essa cadeia de produção de mão de obra, ela é devastadora para a sensibilidade, né, então eu acho que atentar para isso é importante também, quando a gente se torna também produtor, né, de conteúdo, enfim, fiquei viajando já também. Não, também fiquei aqui viajando bastante, né, nessa questão aí que você falou, né, da gente estar muito no automático e acaba meio que reforçando alguns estereótipos. Eu tinha uma pesquisa, né, chamada Mulheres Garimpeiras, lá em Novo Horizonte, que eu sou do município de Novo Horizonte, e lá, nesse município, é conhecido pela mineração, né, pela extração de minério. E logo quando eu terminei o curso de jornalismo, eu conheci Joana, e aí logo eu recebi um convite, né, para poder estar retratando essa história dessas mulheres, né, de trazer esse empoderamento da mulher dentro do contexto da mineração. E aí a TV Record gostou do meu tema e foi para lá produzir essa reportagem. Só que diante disso, né, eles reproduziram de forma, assim, sabe, totalmente estereotipada, tipo, a sensibilidade que eu busquei e refleti no meu trabalho foi, tipo, jogado, assim, para fora. E aí eu fiquei muito, muito mal, né, de eu ter deixado isso acontecer, porque aquela história era minha, era uma coisa que eu vivencio, né, que eu poderia ter batido o pé e falado, não, isso é dessa forma, e pronto, e acabou. E aí, como você fala nessa questão dessa construção dessa imagem, de trazer essa percepção, essas relações de ancestralidade, essa relação de afetividade, né? E isso me marcou muito, muito, muito mesmo nisso. E aí, Jô tá com a mãozinha levantada, pode falar, Jô. Eu queria perguntar para a Jéssica se tem alguma comunicação com o Jorge. Ele falou, sim, estou assistindo. Em algum momento eu vi ele sinalizando e fiquei preocupada se, às vezes, para você é difícil fazer a tradução e conversar com ele, né? Ele disse assim, não, não tô com dúvida não, tô conseguindo acompanhar, é porque eu tô olhando pelo celular
e pelo notebook. E aí, às vezes, eu olho para um aparelho, às vezes eu olho para outro. Aqui, ó, mostrando. Tá certinho, então. Mas Beleza. está dando para entender. E também porque essa culpa que a Erika trouxe, né? Poxa, eu deixei isso acontecer, eu também carreguei, porque eu me senti muito culpada de ter feito a conexão, assim, né? Entre a Record e achando que a gente tinha força para driblar o sistema ali juntas, mas, assim, foi surreal. É um caos, pode virar um filme, não é, Erika? É um caso que teve coisas absurdas, tipo simular uma explosão que não deu certo, depois mandar o funcionário para a Catra, depois aparecer uma mulher loira, cantora gospel de dentro da Catra, assim, surreal. A gente pode passar para vocês o link para vocês sacarem, vocês que conhecem a história, a gente pode passar o link lá, tá na Record. E a outra coisa, lembrei dessa história. E a outra coisa é que a Tami perguntou, Tenille, onde pode assistir esse filme? Eu tive a oportunidade de assistir lá no Cine Teatro Cachoeira. Ainda nem te conhecia, mas você devia estar até lá. E aí eu vi que tem a venda no YouTube, não é isso? Eu entrei no YouTube e... Ele tá no YouTube, eu não sei agora, mas ele tá em mais dessas plataformas, assim. Eu vou até perguntar a distribuidora onde é que tá, porque eles ficam mudando, assim, né? Agora tá não sei aonde, aí depois vai para outra, mas eu sei que ele tá ele sempre tá normalmente em 3, assim, sabe? Então sempre tem alguma que a pessoa tem. Mas eu vou buscar essa informação e compartilho com vocês. Eu sei que no YouTube ele tá. É possível alugar, né? Uma coisa assim, Google Play, eu acho, né? Eu confesso que eu não sou uma consumidora dessas plataformas, gente. Assim, tem algumas, mas eu vi isso, mas se tiver alguma possibilidade de fazer uma sessão com a turma, assim, a gente pode Sim. dialogar também. Super, com certeza. Podemos fazer isso, sim. De repente, no nosso simpósio aí, que a gente está se aproximando dele, né, fazer uma exibição ali. Enfim, vamos dialogar. Maravilha. Então, E passa a palavra também, né, Erika? A Tami levantou a mão, pronto. se alguém quiser falar agora, o momento é agora. Tá sem áudio, Tami. Pronto. Boa noite. Quero agradecer por essa inspiração de hoje, assim, e você tocar nesse ponto da relação e do sensível, né? E bem hoje eu fui conversar com as pessoas que eu quero entrevistar, né? Eu sou parteira aqui em Ibicoara, né, na Chapada, e eu quero trazer a história de uma parteira de uma comunidade aqui. E aí eu vou entrevistar as mulheres que tiveram filhos com ela, né? Tiveram aí seus filhos, e já é um montão de filhos, assim, até onde eu já descobri, assim. E foi muito lindo, assim, porque eu pedi para ver uma foto, né? Ela foi lá, buscou a foto, e aí ela se emocionou, assim, né? De lembrar da mãe, era a filha da parteira essa. De lembrar da mãe e dessa memória, assim, permanecer viva, assim, né? Desse interesse meu, assim, em contar essa história e manter essa memória. Então, foi bem emocionante, assim, ouvir você falar foi muita inspiração também para trazer isso, assim, de uma forma bem bonita, né? Que essa família também se sinta bem representada. É isso. Que bonito, Tami. Sabe que eu tenho uma tia-avó. Eu nasci no interior, e minha família é de uma cidade bem pequena chamada Taperoá. E a minha tia-avó era parteira. E ela fez o parto de praticamente a cidade inteira, assim. E foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, foi o enterro dela, quando estava no velório, que aí aquele momento que as pessoas falam, né, e fazem, e aí alguém falou assim, quem nasceu aqui pelas mãos de Dona Zezé, levanta a mão. E era uma multidão de pessoas, assim, com as mãos levantadas. E aquilo foi tão forte, assim, sabe? Uma única pessoa
né, ser responsável pela chegada de tanta gente, assim, é muito lindo, assim, eu desejo que seja um processo muito, muito bonito aí, quero ver o filme quando ficar pronto, é isso, assim, essa relação com as pessoas que participam é muito delicada, porque é uma confiança, né, eles abrem ali a vida, abrem, então é com essa delicadeza mesmo, assim, que vai se encontrando o ponto certo das coisas, sabe? Mas, enfim, eu acho super importante filmes sobre essas figuras, essas mulheres, né? Parteiras e todo esse universo do parto, né? Que foi tão duramente capturado aí pela indústria médica. Então, voltar a... Eu lembro que quando eu estava grávida, eu tenho uma filha, e eu fui falar para minha tia que eu ia ter o filho em casa, ela falou, grande coisa, que novidade, você acha que isso é uma novidade? Você acha que todo mundo nasceu como na sua família? Porque... E eu assim, né, vou fazer uma coisa incrível. E ela falou, Tenille, grande coisa, isso é o que acontece todo dia aí em todos os lugares, e enfim, naturalizar isso de novo, né? A força dessas mulheres aí. Que massa também. Muito boa a fala, e eu vi que Tami reagiu bem na hora que você falou do rio, né? E é isso, esse rio Paraguaçu que te deu essa luz, ele nasce aqui nos nossos quintais, nas nossas casas aqui, né? E aí ele vai se somando e criando toda aquela força, e isso tem a ver com o avançar, né? E o parir, né? Para nós mulheres que já tivemos essa experiência, a quem ainda terá, e todas nós, todos nós, todas, todos viemos de uma experiência do parir. Não tem como fugir, né? E o parir é esse avançar, a gente sabe, a gente tem essa dimensão, né? Quem já teve essa experiência de que realmente quando você pare, existe um avanço que acontece no nosso ser muito materializado. E que a gente sabe que não se faz sozinho. A gente vai acompanhado por muitos espíritos e muitas presenças materializadas, né? Então, esse é o desejo que eu tenho para todas as pessoas que estão hoje na formação da ELA, pensando em parir um objeto audiovisual, né, que receba toda essa energia aí que a gente está cercado das águas aqui, e é muito inspiradora, né, e as águas, e os ventos, e a terra, né, e os sentimentos, todas as histórias resguardadas nesse território, né. Puxando um pouquinho lá para a tua fala, né, quando você vai estudar os Tupinambá, ali no Recôncavo, quando você vai estudando a história da Bahia, você vai vendo esse avanço que durou 200 anos, Tenille. Eu posso dizer que ele dura 524, porque hoje na Chapada Diamantina, a gente está vivenciando o que os Tupinambá vivenciaram em 1500, com outras armas, né? São outras formas de agir, e inclusive as antigas, tanto do ponto de vista da defesa do arco da flecha, quanto das velhas carabinas, assim. Então, enfim, a gente tem um terreno aqui muito importante de ser defendido para um bem viver, para essa construção nos bons afetos. E a tua fala foi realmente assim muito muito forte, assim, eu só tenho a agradecer demais por ter tido esse vínculo, e, né, que nasce lá no Paraguaçu, lá em Salvador, para subir a serra. Bom demais. Maravilha, Jo. Eu fico super agradecida mesmo, assim, feliz, porque acredito em espaços como esses mesmo, sabe, de construção coletiva de uma realidade de mundo que é o mundo que a gente quer, né, que a gente precisa alcançar. Então, para mim, é uma alegria. Qualquer outra oportunidade de estar junto com ela, para mim, vai ser um prazer. Alguém deseja mais fazer alguma pergunta? E da minha barriga também. Que delícia! As nossas crianças. Que delícia. Ei. Boa noite, Pietra. Como está? Fazia tempo que eu não te via na aula da ela.
dizendo que quer conhecer, quer ir de novo no território Paiaiá. Elinha. Então, a gente encerra aqui, gente. Quero agradecer imensamente todos aqui estarem nessa roda de conversa. Quero agradecer imensamente a participação de Tenille por abrir assim esse processo, né, de avançar que todos aqui da ELA estão passando, essa terceira turma está passando. E queria fazer alguns informes, pessoal. Quem ainda não fez o formulário de inscrição do projeto final, né? Peço a vocês que façam e preencha o formulário ele vai estar aberto até quinta-feira, viu? Eu vi que ninguém ainda inscreveu, então peço vocês que se inscrevam. E agora, oficialmente, com essa roda de fala, a gente inicia, né, o terceiro eixo, que é o avançar. Peço também a vocês que entrem lá no site da ELA, lá tem todas as aulas disponíveis do terceiro eixo, avançar, para a gente continuar e finalizar com o nosso próximo encontro na quinta-feira, viu? É isso, muito obrigada a todos pela participação e tenham uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, Boa gente. noite. Vamos avançar. Valeu, Tenille.